E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso de Python, tá? Para começar aqui, eu já tenho um pequeno scriptzinho criado que eu fiz aqui previamente para explicar o conceito para vocês de tipos, tá? Que é a primeira coisa que a gente vai aprender nessa aula. Então, nessa aula aqui, para dar uma introdução, a gente vai aprender conceitos novos e a gente vai se aprofundar em conceitos que vocês aprenderam na última aula, tá? Então, primeiro conceito que eu quero passar aqui para vocês, conceito dos tipos primitivos, tá? Isso aqui são os tipos primitivos. O que são tipos primitivos? São tipos diferentes de dados, tá? Então, o Python ele é uma linguagem extremamente útil para manipulação de dados, tá? Para ciência de dados. Então, você vai mexer muito com dados se você estiver mexendo com Python. E aí você tem que entender esses quatro tipos, tá? Primeiro tipo é a string, tá? O que é uma string? Uma cadeia de caracteres. Isso pode soar meio esquisito no começo, você não vai entender, mas eu quero que você entenda agora como texto, tá? Então, eu quero que você entenda isso. Agora que eu vi que eu coloquei aqui caracteres, então, caracteres, perdão. Mas é basicamente um texto, tá? E no Python isso vai ser chamado como str, tá? Abreviação de string. Segundo tipo mais importante, integer, tá? São números inteiros. Então, sejam eles positivos ou negativos, são números que não tem vírgula, tá? Então, desde o 1 ao 1 milhão, desde o menos 1 a menos 1 milhão, todos eles são int, tá? Então, aqui um exemplo, eu vou colocar um exemplo de cada tipo. Então, um exemplo de string seria, por exemplo, aqui, abre aspas, tá? Olá, tá? Isso é uma string, tá? Porém, algo que eu já quero que vocês entendam é uma coisa que no começo pode ser meio esquisito de entender, tá? Que é o seguinte: eu abri aqui aspas, certo? Isso também é uma string, tá? Aí você vai falar, mas você tá ficando maluco? Isso aqui era pra ser um integer, né? Ele é um número inteiro. Um é um número inteiro, não tem um ponto nem nada. Aí que tá o pulo do gato. Números também podem ser strings, tá? E aí que a gente vai chamar aqui, vai entender a diferença, porque quando for um número, ele vai estar apenas no código como 1, tá vendo? 1, ou também aqui 12, 13 ou 90, tá? Mas ele vai estar assim, vocês estão vendo? Ele tá puro aqui, ele não tem aspas, tá? Isso é o que diferencia uma string de um integer quando a gente está falando de números na tela, tá? Um float são números quebrados, então números que tem vírgula, tá? Então 9.32 é um float, aqui 10.40 também é um float, por aí vai, tá? São sempre números, 4032 é um float, tá? São números que são quebrados, tá? E a gente tem um boolean, tá? O que é o boolean? É um estilo de dado de verdadeiro ou falso, sim ou não, preto ou branco, 0 ou 1, tá? Isso é basicamente sempre como se fosse uma pergunta de verdadeiro ou falso. Esse aqui também é um tipo super importante, tá? Esses quatro tipos são super importantes você entender bem o que cada um deles é. Se você tiver alguma dúvida sobre eles, você pode deixar nos comentários, tá? Que eu vou responder. E aqui, como eu falei, no Python a gente define isso como true ou false, tá? E mais pra frente vocês vão entender como que utiliza ele. Ele é um pouquinho diferente da utilização desses outros três, tá? Esses são os tipos de dados primitivos, tá? Esse você tem que saber de cabo a rabo, tá? É muito importante que você entenda isso. E a próxima coisa que eu quero trazer para vocês, que eu falei que eu ia me aprofundar nessa aula aqui, são funções. Então eu vou chamar isso daqui de... Opa, esqueci da hashtag. Eu vou chamar isso daqui de funções 2, tá? Que vocês vão se aprofundar aqui no conceito de função. Então, vou definir aqui, por exemplo, uma função de
deixa eu ver. Fazer uma função de print, que nem a gente fez na última aula. Então, print, underline, olá, fazer a mesma função que a gente fez na última aula. Só que agora a gente vai adicionar algo a mais aqui, que são argumentos, tá? Então, o que é um argumento para uma função? Vão ser valores que você vai colocar aqui dentro e eles vão ser obrigatórios ou não para sua função funcionar, tá? Por enquanto, todos vão ser obrigatórios, tá? Mais pra frente a gente vai se aprofundar mais ainda em funções e a gente vai entender como você colocar argumentos opcionais, tá? Por enquanto, eu vou colocar aqui, por exemplo, print, olá, e eu vou colocar um argumento chamado nome. O que um argumento é? Ele é basicamente uma variável que você precisa passar para a sua função para ela funcionar. E você vai entender aqui o porquê, e a gente já vai entender um conceito aqui em string, tá? Então eu vou colocar aqui print olá, e eu vou deixar um espaço. Tudo bem? Tá? Aqui a gente vai adicionar o pulo do gato, tá? Que é o nome da pessoa, tá? Só que, se eu vier aqui e simplesmente escrever nome, e eu rodar isso daqui... Opa, peraí que eu cliquei aqui. Cancelar, peraí. Se eu printar aqui, se eu colocar aqui isso aqui e rodar, tá? Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso curso de Python, tá? Opa, peraí. Perdão, ele estava rodando o outro lá, tá? Então, rodar aqui. Não acontece nada, tá? Por que não acontece nada? Porque a gente não chamou a função. Isso a gente viu na última aula, tá? Então, a gente precisa vir aqui e chamar a nossa função. Print olá, certo? E eu vou rodar da mesma forma que a gente rodou na última vez e deu erro. Por que deu erro? Aqui tá falando, ó, erro de digitação, type error, print olá, então a função print olá, está faltando um argumento posicional requerido, nome. E aí você fala, tá, e como é que eu faço isso? Aí que vem, por isso que a gente sempre tem que colocar os parênteses depois de chamar uma função, tá? Porque eu vou colocar o nome aqui. Então, nesse caso, o meu nome é... Eita. Fechei aqui o terminal sem querer, tá? Então, aqui eu vou colocar o meu nome, que é Gustavo. Então, Gustavo é meu nome. E agora, se eu colocar print olá. Olá, nome, tudo bem? Meu nome não é nome, né? Então, vamos entender agora por que está acontecendo. Porque o valor, que é uma função, ele está dentro das aspas. Então, o texto está entendendo que eu quero escrever exatamente isso. Como que a gente corrige isso daqui? Existem 3 jeitos diferentes, tá? Que vocês já vão aprender agora. Um deles é, basicamente, eu adicionar duas diferentes aqui, tá? Então, eu adiciono duas strings diferentes, tá? E eu coloco mais aqui, tá vendo? Isso daqui chama concatenação, tá? Esse modo de você somar strings, colar strings, se chama concatenação. Vocês podem ver que agora eu vou dar Enter e vai funcionar. Eu esqueci de colocar um espaço aqui e um espaço aqui para ficar mais bonitinho. Olá, Gustavo, tudo bem? A gente pode fazer dessa maneira, eu particularmente não gosto, não recomendo, tá? Como que são as outras duas maneiras que eu recomendo mais, tá? Primeira maneira é usando .format, tá? Aí a gente vai fazer o quê? Ao invés de nome aqui, a gente vai apagar isso daqui, perdão. A gente vai vir aqui. Perdão esses erros que tá dando assim, é porque meu mouse ele tá dando, às vezes tá dando clique duplo sozinho, tá? Então eu vou vir aqui e vou abrir chaves, tá? E aí eu posso vir aqui no final da string, onde tá as aspas, colocar um ponto format, tá? E aí eu posso colocar aqui Gustavo, tá? Não, perdão. Ponto format nome, né? Porque a gente já tá
chamando o nome aqui na minha função que eu estou passando aqui embaixo. Então eu vou rodar. Você pode ver que deu exatamente o mesmo texto, só que de uma maneira muito mais organizada, tá vendo? E tem um terceiro jeito de fazer isso, tá? Que é particularmente a minha maneira favorita, vão ser poucos os casos onde você não vai conseguir usar, que é você colocar um F antes das aspas, tá? E aí você pode ver que aqui já mudou de corzinha aqui no PyCharm, tá? Porque você vai escrever diretamente aqui dentro, tá? Agora, se rodar, você vai ver que vai funcionar aqui. Olá, Gustavo, tudo bem, tá? Eu acho essa maneira mais fácil porque é mais legível. Então, olá, nome, tudo bem? Perdão aqui. Eu posso colocar mais vezes, tá? Posso vir aqui, ó, vírgula. Você é o aluno. E eu posso colocar aqui de novo nome, tá? E vai funcionar da mesma forma. Olá, Gustavo, tudo bem? Você é o aluno Gustavo. Isso daqui é a minha maneira preferida de colocar variáveis dentro de strings, tá? E agora você já aprendeu o que são os argumentos. Você pode colocar mais argumentos, tá? Então eu vou dar um... Então, por exemplo, eu vou colocar nome e id, que são, assim, para uma função, são argumentos que você pode acabar usando realmente em uma aplicação que você estiver fazendo, tá? Aí eu posso colocar aqui, ó. Olá, Gustavo, tudo bem? Seu ID é... dois pontos, e eu venho aqui, abro as chaves e coloco ID, tá? Aí eu vou colocar print olá, Gustavo, e eu posso colocar um número aleatório, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Você pode ver que o próprio PyCharm, ele já cria tá vendo? Por isso que eu gosto muito do PyCharm, ele é uma ferramenta muito completa, ele faz essa... Isso aqui não tá no código em si, tá? É uma abstração que ele faz aqui para você conseguir ficar mais legível o que é cada uma dos argumentos, tá? Então, vou rodar aqui. Então, olá, Gustavo, tudo bem? Seu ID é 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, isso aqui é muito legal. Sendo bem sincero, eu acho uma das coisas mais legais de programação, você aprender a usar funções e argumentos, tá? Por enquanto, eu vou parar por aqui nessa aula, tá? E na próxima aula, eu já vou passar para vocês mais um aprofundamento das funções e vou passar os operadores e como mexer com integer e float, tá? Muito obrigado, gente. Espero que vocês estejam curtindo até agora esse curso aqui. Desculpa se no começo estiver um pouquinho enrolado. Eu espero que a qualidade do curso vá aumentando no decorrer dele. Assim como a gente vai melhorando, eu vou melhorando com esse curso, vou aprender com coisas que vocês me falarem nos comentários. Eu vou ensinar vocês a ficarem melhores aqui nessa ferramenta incrível que é o Python. E vocês vão poder aqui, a gente vai poder interagir nos comentários, tá? E uma coisa que agora, um momento eu com vocês, não se prendam ao curso, tá? Meu curso não é o melhor curso do mundo, não é o único curso do mundo. Tem diversos outros que você pode encontrar por aí. Tem diversas outras coisas que você pode fazer. Mesmo assim, se você falar assim, eu não gosto muito de curso, assim. Eu, por exemplo, eu comecei a minha vida de programação vendo o curso de Python, curso de HTML, na verdade, do Gustavo Guanabara. Que eu recomendo muito, é um canal incrível, chama Curso em Vídeo, pesquisem, um dos melhores canais do YouTube em questão de programação. E comecei a assistir os vídeos dele. E aí, durante os vídeos dele, eu aprendi algumas coisas. Aí eu parava o curso, às vezes durante uns 2 dias, e ficava brincando, tentando fazer aplicações por conta própria. Cara, recomendo demais vocês tentarem fazer aplicações por conta própria. Pesquisando na internet, tentando encontrar soluções. Isso é o que vai diferir você, um cara foda, de um programador medíocre. É você saber ir atrás de informações sem que alguém tenha que ir e dar elas na sua mão, tá? Então recomendo demais que vocês brinquem, é uma ferramenta incrível, vocês podem fazer tudo o que vocês podem imaginar, vocês podem fazer aplicações, bots para Discord, bots para WhatsApp, você pode fazer um jogo, cara, o seu limite é a sua imaginação, de verdade, cara. Então, recomendo muito você brincar com essa ferramenta. É para isso que a gente está aqui, para se divertir e para aprender, tá? Muito obrigado a todos, até a próxima aula.